Olá vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a GPEX, Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unisul, e com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência. Bom, eu sou Gilson Rocha e hoje nós vamos conversar sobre saúde. Nosso convidado, todo especial, Dr. Marcelo Costa, pneumologista. Dr. Marcelo Costa, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Saúde Coletiva pela nossa Unisul, residência médica em Porto Alegre, com experiência fantástica na área de pneumologia. E nós temos a honra de receber hoje o Dr. Marcelo Costa. Dr. Marcelo, é um prazer tê-lo conosco no Ciência e Pesquisa. Prazer é todo meu, boa tarde a todos os espectadores, o pessoal aqui do programa, e estamos aí disponíveis para mais um debate. Tá bom, então Marcelo, é o seguinte, uma das questões que aflige as pessoas de modo geral, preocupações com o sistema respiratório, com o sistema pulmonar. Te pergunto o seguinte, o ar de Tubarão da nossa região, a emissão de gases por meio dos veículos automotores, as empresas, as indústrias que são poluentes, algumas já atestadas, isso até cientificamente, como é que o doutor vê o nosso ar para a saúde da população, doutor Marcelo? A gente tem o nosso ar, sempre essa grande preocupação, principalmente com a BR passando bem no centro da cidade, a BR-101, é um fator importante, e a termoelétrica, né, a antiga Eletrosul, que eu acho que é Tractebel. Isso são duas coisas que não em Tubarão, mas fora de Tubarão, onde tem situação semelhante, já tem estudos provados que aumenta a poluição do ar, né? Com emissão de ácido sulfúrico, chuva ácida. Exato. E problemas respiratórios bem provados. À medida que aumenta o teor de poluição aérea, aumenta a incidência de mortes e internações por problemas cardiopulmonares nos hospitais. Olha só. Isso tem já provado, bem determinado isso pelo professor Saldiva em São Paulo, essa associação. É mesmo, doutor Marcelo? Aumenta a poluição, linearmente aumenta o número de internações e o número de óbitos para pessoas que têm doenças no coração e doenças pulmonares crônicas. Doutor Marcelo, e as doenças pulmonares acabam carreando para doenças do coração, doenças cardíacas, enfim? O pulmão e o coração, eles trabalham em parceria, né? A gente brinca sempre que, em termos de fisiologia, de função, nós temos dois corações e um pulmão, ou seja, o sangue do coração direito passa pelo pulmão e do pulmão vai para o coração esquerdo. Então, quando a gente tem uma doença importante no pulmão, ele bloqueia a passagem do sangue do coração direito para o coração esquerdo. Olha, isso então ele complica o lado do coração direito, que a gente chama de cor pulmonale, que cor é coração, pulmonale é pulmão, então é uma doença do coração proveniente do pulmão. Olha que interessante isso. É bem interessante isso. Doutor Marcelo, quais são as doenças respiratórias mais comuns na nossa região hoje, já confirmadas pela tua experiência? A gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a antiga bronquite crônica e enfisema, a asma, certo? E as doenças respiratórias agudas, como sinusite, as gripes, né? E as traqueosbronquite. Olha só. Pneumonia. Doutor Marcelo, uma coisa que a gente tem discutido aqui no programa, no Ciência e Pesquisa, com frequência, é a falta de cultura preventiva da nossa população de modo geral. Isso. O que conselho darias para as mães, para as pessoas que vivem na cidade, para que tem medo de gripe A, que usa aqueles protetores bucais, enfim, uma série de coisas, algumas adequadas, outras inadequadas. Que conselho darias, doutor Marcelo, para que as ações preventivas fossem muito mais frequentes e presentes? Isso, a gente tem que ver a prevenção do pulmão de duas maneiras assim importantes. Uma é a prevenção da saúde como um todo. Certo. Certo? Se a gente faz a prevenção ou leva uma vida saudável para o organismo, automaticamente a gente está levando uma vida saudável para o pulmão também. Perfeito. E a outra, a gente podia botar como um item 2, a específica para o pulmão. Então, o que é bom para o pulmão? É evitar pó, poeira, fumaça, pelo, lã, fuligem, choque térmico,
que é importante. Então, é mesmo, então fala um pouquinho mais de choque térmico aí, porque as pessoas às vezes vivem com ele no trabalho, enfim, ou diariamente em casa mesmo e não sabem como é que isso acontece. O choque térmico é caracterizado por uma mudança brusca da temperatura de mais de 10 graus, de 10 graus ou mais. Então, toda vez que a pessoa depara com isso, sai do calor para o frio, do frio para o calor, uma mudança brusca de temperatura, isso diminui a imunidade, pode provocar um resfriado e a pessoa fica doente. Perfeito. Continuando, doutor, então, as ações preventivas... Então, essas ações preventivas seriam, né, no caso da saúde em geral, já tem dito que é uma boa alimentação, certo? Depois nós podemos falar alguma coisa sobre isso. Vamos. Exercício e principalmente não fumar. Fazendo essas 3 coisas, a pessoa praticamente já está contribuindo muito para o seu corpo. Doutor Marcelo, quando falas em exercício, por exemplo, eu gostaria de trazer aqui, até para você ouvinte que tem adepto a várias modalidades, eu lhe pergunto o seguinte: yoga, pilates, andar de bicicleta, caminhar nas ruas da cidade, isso, todos eles contribuem da mesma forma? Com certeza, com certeza. O importante do exercício, está entendendo, é ser feito regularmente, quer dizer, todo dia, 3 vezes por semana, de preferência todo dia, em média 1 hora por dia, não importa qual. Lógico que tem uns que traz mais benefício do que outros, um rendimento maior do que outros. Por exemplo, às vezes, quando as pessoas passam na adolescência, eles querem mais formar o corpo, então eles procuram fazer exercício que aumenta as fibras musculares, não da resistência, mas da força, da massa muscular. Exato. Esse não é o mais importante, não. O mais importante é a musculatura da resistência. Certo. Então, caminhar, andar de bicicleta e natação são os melhores. São os mais indicados. São os mais indicados. Isso. Dos esportes, por exemplo, os coletivos às vezes não são muito indicados porque corre o perigo de chocar uma pessoa com outra e trazer lesões. Exatamente. O futebol é um exemplo claro. O futebol então, que hoje em dia, a médio e a longo prazo, a gente procura fazer exercício que evita impacto, para não trazer problemas nas articulações. Perfeito. Nesse caso, o melhor tipo de exercício que teria era a natação, porque a natação tem água que desestressa, certo? Ela evita, não tem impacto, e ela estimula a musculatura da resistência. E não da força. Então a natação é um dos mais completos, então... Justamente, desenvolve especialmente os músculos da respiração. Olha que interessante isso, doutor. Eu vou te convidar para continuarmos a conversa no segundo bloco, pode ser? Sem problema. Estamos conversando com muita honra com o doutor Marcelo Costa, médico pneumologista de grande experiência na nossa área, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, residência médica na Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre e mestre, pesquisador, mestre em saúde coletiva pela nossa Unisul. Você pode rever essa entrevista, essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao Dr. Marcelo Costa no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Enquanto você curte aí os nossos apoiadores culturais e não mexe no controle remoto, preferencialmente 3 minutos, nós já voltamos.